Apoio, reiniciou? Presente, gravação iniciada. Obrigado. Então, retornando à pauta da sessão do dia 14 de setembro, início às 9 horas, registrando que o item 4, recorrente Everest Têxtil, foi retirado de pauta por solicitação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Item 5, BSH Continental Eletrodomésticos. O próximo item, então, o relator Paulo Henrique. Vamos lá, Paulo. Ok. Auto de infração, tá? Relativo ao imposto de renda retido na fonte, relativo a diversos períodos do ano calendário de 1998, onde houve a constatação de ausência de pagamentos de valores declarados em DCTF. A DCTF nessa época ainda não era constitutiva, né? Então havia aquela autuação quando o contribuinte declarava, mas não pagava. Certificado de lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação, em que alega que os valores exigidos foram devidamente confessados e pagos, conforme DCTF retificadoras, demonstrativo e documentos de arrecadação de Receita Federal que apensou aquela peça. Por meio do despacho decisório, a autoridade administrativa reviu de ofício o lançamento, por ter sido comprovado erro de fato no preenchimento de alguns DARFs, cancelando parcialmente a exigência, conforme demonstrativo de folhas 181 e 182. Na decisão era recorrida, a autoridade julgadora de primeira instância considerou que a retificação da DCTF após o lançamento de ofício deveria ser acompanhada das provas e ou justificativas dos erros cometidos nas declarações originais. Não tendo sido apresentadas as referidas provas, manteve integralmente os créditos tributários remanescentes. E aí vem a contribuinte, então, no recurso voluntário, onde ele alega, afirma que os débitos que estavam vinculados ao Código de Receita 8045, ela recolheu. Então, a discussão ficou restrita apenas aos débitos relativos ao Código de Receita 0481. Ela afirma que se referem a operações de câmbio e, portanto, não devem lhe ser imputados, mas as instituições financeiras que realizaram as referidas operações, conforme o artigo 777 e seguintes do RI 94. Que declarou por engano os referidos débitos em sua DCTF, o que ocasionou a falta de localização do pagamento, mas que junta aos autos os DARFs correspondentes aos pagamentos realizados pelas instituições financeiras. Daí a razão das retificações do DCTF realizadas após a autuação. Defende que o lançamento decorre de mero erro formal por ela cometido no preenchimento das DCTFs, de modo que deve prevalecer a verdade material demonstrada nos autos, e argui o efeito confiscatório da multa de ofício imposta e impossibilidade de aplicação dos juros de mora com base na taxa Selic. Então, em resumo, é isso. Ela foi autuada por essas diferenças e o que ela alega é que, na verdade, esses débitos seriam de responsabilidade das instituições financeiras, tanto que os recolhimentos foram feitos pelas próprias instituições financeiras. E ela apenas se equivocou ao informar esses débitos em sua DCTF. Ok, vamos ao voto? Estou admitindo o recurso voluntário, com exceção dessas matérias que não haviam sido questionadas por ocasião da impugnação, que era a questão da contestação do valor da multa de ofício e da incidência de juros de mora. Eu trago a Fabiana, que está nova aqui no colegiado, mas é um posicionamento que eu sempre trago, Fabiana, citando a questão da delimitação da matéria litigiosa, né, a partir do que é trazido na impugnação. Isso não poderia ser inovado no recurso voluntário, por conta da preclusão consumativa. No caso aqui, essas matérias que ela traz até poderiam ser excepcionadas, já que ela alega uma suposta inconstitucionalidade, mas isso daí estaria fora da competência do CARF para as apreciar. Então, eu estou conhecendo o recurso parcialmente, né, com exceção dessas novas matérias que não haviam sido tratadas na impugnação. Com relação ao mérito do recurso. Conforme relatado, a alegação da recorrente é no sentido de que os valores exigidos de ofício no lançamento sob exame
são decorrentes de meros erros de fato por ela cometidos no preenchimento das DCTFs relativas do segundo ao quarto trimestre dos anos calendários de 98, do ano calendário 98. Tanto que incluiu indevidamente, nas referidas declarações, débitos de IRF que não seriam devidos, não seriam de sua responsabilidade, mas das instituições financeiras, fontes pagadoras dos recursos envolvidos em operações de câmbio. Nesse sentido, invoca o teor dos artigos 777 e 778 do Decreto 1041, que era o RI 94. A análise dos elementos de prova acostados pela recorrente, de fato, são apresentados para cada um dos valores apontados pela autoridade fiscal, contratos de operações de compra e venda de câmbio relacionadas com remessas de juro ao exterior. As referidas remessas aplicavam-se à época dos fatos geradores os artigos 777 e 778 do RI 94, com alteração realizada pelo artigo 28 da Lei 9.249 de 95. Eu transcrevo. Daí porque, sobre as referidas operações, incidiu o IRRF alíquota de 15%. O exame dos contratos apresentados confirma a alegação da recorrente de que as instituições financeiras é que aparecem ali como compradora e vendedora nas operações de câmbio. Na maior parte dos contratos, há alusão à recorrente como a efetiva pagadora, de modo que não há dúvidas de que ela era quem estava sujeita ao tributo incidente sobre as operações por força da legislação acima transcrita. Por outro lado, formalmente, as fontes pagadoras são as instituições financeiras, de modo que justificável que os DARFs estejam em seu nome. No documento folha 344, inclusive, fica expressa a forma de operação do pagamento do IRRF e a assunção pela recorrente do ônus do tributo. E aí eu vou pedir licença para ler. Esse é um documento lá do próprio banco, tá? Outrossim, informamos que os contratos de câmbio relativos à parcela de principal e juros deverão ser celebrados por esta instituição com 2 dias úteis de antecedência ao vencimento, sendo o imposto de renda por conta de vossas senhorias, mas recolhido por nós na data do fechamento. Portanto, os reais deverão ser enviados para a nossa conta abaixo, conforme combinado com o operador. Então, o banco fez uma combinação com a contribuinte, onde formalmente nos contratos ele constaria como comprador e vendedor da operação de câmbio, mas deixa claro que o ônus do imposto era assumido pela própria recorrente. Os DARFs apresentados conferem com o CNPJ das instituições financeiras e com os valores a serem recolhidos, conforme o auto de infração. É constatada, portanto, que todos os valores devidos, apesar de possuírem como sujeito passivo a recorrente e de terem sido efetivamente suportados por esta, foram recolhidos em nome das instituições financeiras, de modo que deve ser cancelado o lançamento em relação à parcela correspondente ao Código de Receita 0481, já que os valores relacionados ao Código de Receita 8045 não foram objeto do recurso. O disposto voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso voluntário por dar-lhe provimento em relação à parte conhecida. Então, houve realmente essa confusão aí que foi feita no contrato e que provocou também essa confusão no recolhimento e nas próprias informações que a contribuinte prestou na sua DCTF. Mas não há dúvida de que o tributo havia sido pago. Ok. Então, o relator está conhecendo parcialmente o recurso e, no mérito, dando provimento. Conselheiro Gustavo. Acompanhe o relator, presidente. Senhor Ricardo. Eu acho tão estranho isso. Paulo, você confirmou os valores. Batem o valor que estava lançado no auto de infração com os valores dos DARFs, é isso? Sim, todos os valores que estavam no contrato, né, onde o contrato é destacado, bate com o valor do DARF e os CNPJs que constam nos DARF são os CNPJs das instituições financeiras que constam nos contratos também. Tá bom, acompanho o relator. Flávio. Com o relator, presidente. Andréa. Com o relator, presidente. Lélcio. Eu também acompanho o relator. Fabiana.
Também acompanho, relator. Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, o colegiado decide conhecer parcialmente o recurso e dar-lhe provimento nessa parte conhecida. Vamos para o próximo item, também a relatoria do conselheiro Paulo. Item 6, carboderivados, é o recorrente. Vamos lá, Paulo. Bom, nesse caso aqui são declarações de compensação, tá, que foram manifestações de conformidade foi julgada improcedente, inúmeras declarações de compensação que estão roladas aí, por meio das quais a Carboderivadas S.A., que é a recorrente, que antigamente era denominada Carbopar, compensou saldo negativo de RPJ relativo ao ano calendário 2003, montante 2.800.000. O referido saldo negativo teria sido apurado pela pessoa jurídica Carboderivados S.A., mas que não era recorrente, era uma outra empresa, incorporada pela recorrente em 31 de outubro de 2003, conforme documentos de folhas, e estaria atrelado ao direito à redução do IRPJ e adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da exploração, benefício previsto para os empreendimentos considerados prioritários para o desenvolvimento regional nas áreas de atuação da extinta Sudene, conforme o artigo 1º da MP 2199. A ação recorrida assim sintetizou a discussão travada nos autos. Eu vou precisar ler porque é um pouco confuso aí, depende de fatos, tá? Então, para aclarar. Como se verifica no despacho decisório de folhas, corroborado pelo parecer, CEORT, as compensações pleiteadas não foram homologadas pelas seguintes razões. A empresa Carbopar S.A., através da ata de Assembleia Extraordinária, realizada em 31 de outubro, aprovou a incorporação da Carboderivadas pela sociedade, alterou a denominação social para Carboderivadas, modificou seu objeto social e transferiu sua sede. Com a incorporação da Carboderivados, o saldo negativo a ela pertencente foi transferido para a incorporadora. Através das perdecontas, a empresa incorporadora declara a compensação de débitos com saldo negativo da incorporada, no calendário 2003, no valor de 2.800.000. Desta forma, objetiva-se inferir se a incorporada efetivamente possuía o respectivo saldo negativo, objeto de compensação pela incorporadora. Nota-se que a incorporada apresentou da IPJ 2004 retificadora com a situação de declaração especial, evento incorporação, optando pelo lucro real anual. Verifica-se nessa declaração que foi apurado saldo negativo de RPJ no valor de 2.800.000, sendo o mesmo valor informado na linha 10 da mesma ficha, isenção, redução de imposto. Isso porque, em 22 de maio de 2003, a então incorporada apresentou à Receita Federal pedido de reconhecimento do direito à redução do IRPJ, esse processo de final 13. Anexando, para tanto, o laudo constitutivo 89/2003, expedido pelo Ministério da Integração Nacional. Em 16 de outubro de 2003, foi emitido o parecer CEORT, DRF Vitória, 1217, reconhecendo o direito da interessada à redução do imposto e adicional não restituível calculado sobre o lucro da exploração. Posteriormente, com a emissão do parecer 1756 da Consultoria Jurídica do Ministério da Integração Nacional, a inventariança acatou o referido parecer no que tange à abrangência espacial da concessão do referido incentivo, julgando improcedente o direito ao benefício em favor da empresa Carboderivados, anulando-se dessa forma o laudo constitutivo. A intimação para a ciência da empresa ocorreu em 19 de dezembro de 2003. A DRF Vitória, informada do cancelamento do benefício, emitiu novo parecer 336/2004, cancelando o anterior, implicando no indeferimento à redução do IRPJ pleiteado no processo, considerando que a empresa não estava localizada na área de atuação da extinta Sudene. De acordo com as folhas, a empresa interpôs recurso no Ministério da Integração Nacional, que foi julgado improcedente, tornando sem efeito definitivamente o laudo constitutivo, 89/2003, informação essa remetida à DRF Vitória em dezembro de 2004 pela ADEM. Como o laudo constitutivo em referência foi anulado, por conta disso foi revogado o reconhecimento da redução pleiteada, a incorporada não teria direito ao saldo negativo declarado na DIPJ 2004, no valor de 2.800.000, e, consequentemente, a incorporadora
não teria condições de efetuar as compensações constantes nas PERDECOM. O despacho decisório, cuja ciência foi dada em agosto de 2005, o contribuinte interpôs manifestação de inconformidade, aduzindo o que segue. Incorre em erro a administração tributária ao afirmar que não foi interposta a manifestação de conformidade contra o despacho decisório oriundo do parecer, já que a apresentação ocorrera tempestivamente. Referido parecer CEORT de 2004 não poderia produzir efeitos, devendo igualmente ser cancelado, mantendo-se dessa forma a vigência do parecer anterior, até a apresentação da manifestação de inconformidade apresentada pela empresa. Não acostado ao processo administrativo 13 por erro exclusivo da SECAT, põe-se, portanto, reconhecer a ilegitimidade da glosa do saldo negativo apurado na forma do parecer sobre o qual a presente defesa se insurge, bem como da não homologação das decompos apresentadas, eis que o fato que lhe dá suporte não corresponde à realidade dos fatos. CCORT 474/2005 ainda indeferir as decompos apresentadas em relação ao saldo negativo de RPJ apurado, no exercício 2003, DRF Vitória negou vigência aos artigos 74 da Lei 9.430 e ao artigo 151, inciso 3 do CTN. A não apreciação da manifestação de inconformidade contra o parecer CEORT 336 cerceia o direito de defesa da contribuinte e viola o devido processo legal, o que seria inconstitucional. Eu volto a falar. O acórdão de primeira instância esclareceu que a manifestação de inconformidade da recorrente no âmbito do processo de final 13 foi julgada e confirmado o parecer CEORT 336/2004. Com isso, refutou a tese de cerceamento do direito de defesa e desobediência ao princípio constitucional do devido processo legal. Afastou a possibilidade de analisar as alegações relativas à infringência de preceitos constitucionais por ausência de competência, já que tal prerrogativa seria exclusiva do Poder Judiciário. Por fim, ausente qualquer questionamento quanto ao mérito do indeferimento do direito creditório e considerando a revogação do benefício anteriormente reconhecido à interessada, considerou improcedente a manifestação de inconformidade. E aí eu trago a emenda. Depois da ciência da decisão, foi interposto recurso voluntário, no qual a recorrente repete o teor da manifestação de inconformidade. 16 de janeiro de 2012, a terceira turma ordinária da primeira Câmara da primeira sessão, por meio da resolução, resolveu devolver os presentes autos à unidade de origem para a juntada do comprovante de ciência do acordo emitido no processo de final 13 e informação acerca da existência de recurso voluntário nestes últimos autos. O documento de ciência solicitado foi juntado à folha 1078, juntamente com outros documentos que esclarecem o desfecho do processo administrativo de final 13. A corrente foi cientificada do teor da diligência realizada e apresentou a manifestação de folhas em que reitera as alegações já contidas no recurso voluntário. Revista a extinção do colegiado, determinou a realização da diligência, a extinção do mandato do relator original, o presente processo foi redistribuído por sorteio a este conselheiro. Tá? Então, não sei se ficou clara a situação para todos. Parece que sim, acho que pode ir ao voto. Ok, então estou conhecendo o recurso, preenche todos os requisitos de admissibilidade. Passar ao mérito. Relatado, o cerne da alegação da recorrente diz respeito a vícios processuais que teriam ocorrido na tramitação do processo de final 13, bem como nos presentes autos que constituiriam o incessamento do seu direito de defesa e violação ao devido processo legal. As alegações não se sustentam e decorrem de aplicação indevida da legislação por parte da recorrente, como se esclarecerá. Processo final 13. Auxiliando o acórdão de folhas, o processo administrativo trata de pedido de reconhecimento do direito à redução de RPJ adicionais não restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração com base na MP 2199, efetuado pela pessoa jurídica Carbo Derivados S.A., incorporada pela recorrente em outubro de 2003. Aquele pleito, portanto, submete-se ao rito previsto no artigo 3º do Decreto 4213 de 2002. Eu trago citado artigo. Que a decisão é da delegacia, cabe recurso à DRJ e da decisão da DRJ é irrecorrível. Como explicitado na decisão recorrida, o processo final 13 seguiu o rito acima previsto, sendo que o parecer 336/2004
previsto o cancelamento do laudo constitutivo que ampararia o direito da pleiteante, cancelou o parecer anteriormente emitido pela Receita Federal e não reconheceu o direito à redução do IRPJ. Daquela decisão, o sujeito passivo, já na condição de incorporadora, recorreu, mas a sua impugnação foi julgada improcedente por meio do acórdão. A recorrente foi cientificada do mencionado acórdão, a folha 1078, o qual é recorrível na esfera administrativa, conforme parágrafo 4º do dispositivo acima transcrito, de modo que se tornou definitivo o não reconhecimento do benefício fiscal por ela pleiteado. Nenhuma violação ao direito de defesa da recorrente ou ao devido processo legal é vislumbrada. O presente processo administrativo. Os presentes autos, como também relatado, tratam da análise de declarações de compensação, destinadas a compensar suposto saldo negativo de RPJ relativo ao calendário 2003, cuja composição decorreria exatamente do reconhecimento do benefício fiscal de que cuidou o processo administrativo final 13. Para estes autos, portanto, por previsão do artigo 74, parágrafo 9 a 11 da Lei 9.430, aplica-se o rito do Decreto 70.235. O preditório do sujeito passivo foi analisado e indeferido pelo despacho decisório de folha 447. A manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente foi julgada improcedente por meio do acordo. Ambas decisões se amparam no fato de que, não reconhecido o benefício fiscal de redução do IRPJ à recorrente, não existe saldo negativo a suportar as compensações realizadas nas decompos sob análise, já que o alegado direito importaria exatamente no montante do citado benefício, como se vê a folha 31. A conclusão é inatacável, é porque, como frisado no acórdão, a recorrente não ataca efetivamente o mérito do não reconhecimento, não se contrapõe efetivamente ao mérito do não reconhecimento do seu direito creditório. O referido acórdão, o contribuinte apresentou o recurso voluntário sob julgamento, que deve seguir o mesmo entendimento que fundamentou as decisões anteriores, em especial, diante do trânsito em julgado administrativo do pedido formulado no processo administrativo de final 13, conforme comprovado nos documentos de folhas. Absolutamente equivocada a alegação da recorrente de que as decisões estariam equivocadas por se embasarem em despacho decisório proferido no processo administrativo final 13, atestando a ausência de manifestação de inconformidade, quanto ao parecer 336. Em nenhum instante, tal fato é alegado no parecer CEORT. Igualmente inválida a argumentação da recorrente de que a impugnação apresentada no processo administrativo de final 13 impediria a análise das compensações tratadas nos presentes autos. Em primeiro lugar, porque, como exposto, não se aplica ao pedido de reconhecimento do direito à redução RPJ o rito processual tratado no artigo 74, parágrafo 9 da Lei 9.430, ou seja, previsto no Decreto 70.235. Em adição, à época da análise do direito creditório no presente processo, já havia decisão proferida no processo administrativo de final 13, não reconhecendo o benefício fiscal pugnado pela recorrente, de modo que é acertada a decisão de não homologar as compensações pleiteadas. O artigo 151 do CTN, invocado no recurso voluntário, diz respeito à exigibilidade de crédito tributário, o que não se aplica ao processo administrativo 13 e que foi aplicado nos presentes autos em relação aos débitos indevidamente compensados, consoante previsão do artigo 74, parágrafo 11 da Lei 9.430. Mais uma vez, portanto, nenhuma violação ao direito de defesa da recorrente ou ao devido processo legal é vislumbrada. Isso posto, pode por rejeitar a preliminar de nulidade e por negar provimento ao recurso voluntário. Então, em essência, o crédito dele dependeria desse reconhecimento do direito à redução, que não foi acatado no outro processo administrativo, então não haveria nenhum crédito disponível para compensação. Fala, Flávio. Paulo, esse outro processo, eu estava até consultando ele aqui, ele está até arquivado, né, no âmbito da Receita, pelo menos no comprote, essa informação que consta. Nos autos, não discute judicialmente, não traz nada com relação ao indeferimento do benefício dele. Pelo menos não consta. O outro lá, o processo administrativo, transitou em julgado, né? Está arquivado. Pelo comprote, eu vi que está arquivado. Beleza. Cláudio. Ô Paulo, eu fiquei só com uma dúvida, eu acho que não é nem tanto uma dúvida de fato, mas talvez seja até uma dúvida
em relação ao direito, porque aquele decreto que você menciona, que exclui o direito ao recurso, é o decreto... Cadê aqui? É o decreto que foi mencionado lá no processo de final 13, né, o decreto 4213 de 2002. Quer dizer, ele exclui o direito do contribuinte de recorrer da decisão da DRJ e, nesse caso, não se aplicaria o 70235? Para esses processos de reconhecimento do benefício, não. Pois é, mas acho estranho um decreto excluir o direito do contribuinte ao recurso à segunda instância administrativa, considerando que se trata de matéria fiscal, né? É o direito ao pagamento do IRPJ numa condição beneficiada, né? Flávio? Mas isso não é um problema do outro processo, Cleuson? Não caberia, a gente vai ficar discutindo isso aqui, ele tinha que discutir isso lá, por isso que eu até questionei a questão judicial, se ele não questionou esse rito lá e tal, mas a gente tem que aplicar o que foi decidido no outro processo. Se está errado lá, era lá que tinha que ser discutido, pelo menos essa é a minha ideia. Ele questionou. Claro. Esse é o problema. Então, ele questionou lá. Mas não cabe aqui, né? Pois é, mas ele questionou lá, ele disse, ó, eu tenho direito ao recurso, né? E aí, agora eu não sei como é que ficou a conclusão desse processo 13. A decisão foi definitiva no processo administrativo, Paulo? Sim, foi definitiva. Por isso que você falou com o caso aqui, Cleuson, que tinha uma vedação de recurso, aí o contribuinte foi ao judiciário e garantiu que o processo viesse ao CARF para uma análise. Eu já relatei. Eu disse que era um problema que tinha que resolver lá no 13 e não aqui. Transitou lá e, enfim, tem que refletir aqui. Lá não foi reconhecido o crédito, aqui também a gente poderia discutir o rito processual do outro processo. Fabiana? Só para esclarecer aqui, me parece que nesse recurso voluntário ele não se insurgiu em nada contra essa impossibilidade de compensar esse RPJ negativo. Ele não discutiu o mérito mesmo. Não tem nenhuma insurgência no recurso, porque até você poderia eventualmente aproveitar, então, a fundamentação. Paulo? Tá desligado o microfone, Paulo. Na verdade, como o Theo destacou o Flávio aí, eu apliquei simplesmente o reflexo, né, do outro processo. Se o direito creditório dele dependia do reconhecimento desse benefício fiscal e o benefício fiscal não foi reconhecido, então... Ok, podemos escolher os votos? Gustavo? Relator, presidente. Ricardo? O relator, só fazendo uma observação de que há processos de cunho tributário e aduaneiro que são só em uma instância. Os contribuintes discutem a constitucionalidade disso, mas já existe jurisprudência constituída nesse sentido. Ok. Flávio? Presidente, até só para complementar o que o Ricardo falou, e indo ao encontro que ele disse, eu já me deparei com um caso, por exemplo, no caso de exclusão de parcelamento, o contribuinte não tinha direito ao recurso ao CARF, apresenta um mandado de segurança, garante o duplo grau, mas aí é um problema no lado daquele processo. Então, por isso que eu acompanho o relator no voto. Ok. Cláudio? Não, André. Com o relator, presidente. Cláudio? Presidente, eu vou acompanhar o relator diante desse esclarecimento, de que não houve nenhuma discussão judicial no outro processo que garantisse o direito dele de recorrer. Então, eu acompanho o relator também. Tá ótimo. Fabiana? Eu só queria fazer uma observação aqui que me pareceu, lá na conclusão ele fala que não acolhe a preliminar, mas no texto do acordo não está indicada a preliminar antes do mérito. Fabiana, porque na verdade você viu, o recurso dele, ele confunde, né, assim, como você falou, ele nem ataca, na verdade, no fim, se você olhar, ele nem ataca o mérito do crédito dele, e as alegações que ele traz são alegações de especialmente de defesa, apesar de ele não destacar. A matéria acaba se confundindo.
Tá. Como ele alega esse cerceamento do direito de defesa, por isso que eu coloquei como uma preliminar de nulidade, né? Não está textual a conclusão, mas o Paulo fala que não houve violação de direito de defesa, é reportado. Sim, a minha dúvida é se ele pediu nulidade, o pedido foi de nulidade. Eu sou muito rigorosa na questão formal, assim. Se está no recurso como uma preliminar pedindo a nulidade, acho que a gente talvez tenha que delimitar no texto essa questão. Se é preliminar, não tem mérito, unicamente. Mas, quanto ao resultado, eu acompanho, sim. Eu só fiquei em dúvida em relação a isso. Se eu não vi o recurso. Se ele está enunciado como um pedido específico de nulidade. Tá, mas a tua preocupação é não constar no acórdão a rejeição à nulidade ou se existe, de fato, o questionamento no recurso, só para entender As duas coisas. Pelo que eu entendi no recurso, sim. Tanto que ele está falando que teve cerceamento de defesa, mas ele invocou isso como matéria de mérito ou ele fez um pedido de nulidade da decisão? Em função do cerceamento. Deixa eu verificar aqui rapidamente. É porque no acordo que o Paulo poderia acrescentar, assim, para deixar claro se houve pedido de nulidade, para mim, quando ele fala em cerceamento, para mim ele está apontando nulidade, né? De um modo geral. Quando ele diz nenhuma violação ao direito de defesa ou devido processo legal é vislumbrada, só acrescentaria assim, rejeita a alegação de nulidade só para, vamos dizer, passar uma régua, né, nesse ponto. Mas quanto ao recurso, eu não sei se o Paulo está vendo. Tá falando, Paulo? Tá desligado. Desculpa. Ele não abre um tópico também como uma preliminar de nulidade, né? Ele faz uma discussão de todos esses fatos que aconteceram e alega o cerceamento de direito de defesa e violação do devido processo legal. Aí, no final, ele pede apenas que seja reformado o acordo. Gustavo. Microfone. Bom, na verdade, eu estou vendo aqui, Paulinho, eu acho que vamos lá, da necessária anulação do parecer CEORT 474, cerceamento de direito de defesa. Bom, se ele de fato traz ou não argumentos que chegam a debruçar-se sobre o cerceamento de direito de defesa, se eles são, sim, argumentos que seriam prefaciais, ele tem um tópico específico falando da nulidade do despacho, cara, por cerceamento de defesa. Então, eu acho que está certo. Afastada preliminar. Foi por isso que eu coloquei como uma preliminar, né? Porque na prática o que ele estava alegando era nulidade. Né? Mas sem abrir um tópico necessário, porque também não foi aberto. Só dizer, ele de fato propôs uma nulidade. Só que o recurso dele só tem a nulidade, não tem mérito. Esse é o problema. Apesar que ele traz argumentos do outro para cá, né? Então, assim, o mérito dele, na verdade, é indireto. Né?
Eu teria dificuldade até de conhecer desse recurso, porque como o processo aqui de compensação, ele depende daquele outro, ele não pode vir aqui atacar o mérito do outro processo. Né? Então, eu Mas é comum, né, fazer isso, né? Mas eu tenho casos meus que eu não tenho conhecido esses argumentos. Mas, enfim, por mim tá ok. Ok, Fabiano? Eu posso registrar como, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito negar provimento, embora não exista propriamente o mérito. Se vocês quiserem pôr em consequência negar provimento, porque o Paulo não ressalvou a questão, tem umas questões fáticas aí, talvez acho que podia pôr, né, dessa maneira, acho que mais abrangente como resultado. Ok? Então, vamos ao item seguinte. Continuo com o Paulo. Paulo, eu pautei esse processo como processo administrativo fiscal, só lembrando que na indicação de pauta, o item que eu coloco como item na pauta é o primeiro que vocês indicam como principal. Tá? Então, se a questão relevante é uma questão processual, aqui tinha bastante esse aspecto. No outro, até nem tanto. Eu estou sempre pautando na ordem, né, ou tentando na questão dos temas, colocar pelo principal ponto de discussão. Então, quando o senhor indicar, normalmente tem mais de um ponto, mas pegue o que vocês acham o principal ponto de discussão. Tá? Então, só para fazer essa observação. Item 7, ação academia, recorrente, relator Paulo Henrique. Cortou aí o que... Não sei se foi só para mim, você falou, Matosinho. Eu não consegui entender. Vocês não viram? O que eu falei é a questão da indicação de pauta. Estão me ouvindo bem? Ou só o Paulo que não está ouvindo? Acho que você que está com problema, Paulo. Então sou eu que estou com problema. Quer sair e voltar? Pode falar. Não, pode continuar. Está travando. Talvez tenha um travamento aí na sua rede. Eu vou sair e voltar para ver se vai. Fala. Tinha voltado. Não sei se vocês viram, chegou um e-mail agora retirando mais 2 processos de pauta. Não vi ainda. A pedido do contribuinte, do Ricardo, 111 e 112. Pronto, agora eu estou ouvindo, ok. Sapori. O que eu tinha observado, Paulo, é que por exemplo, eu pautei esses processos seus todos como processo administrativo fiscal, baseado na informação de que seria o principal item de discussão, que é o primeiro código que vocês informaram para mim é o que vai para a pauta temática, vamos dizer assim, mesmo tendo outras matérias. Então, só ressaltando esse aspecto. Entendi. Embora trate de temas diversos, o foco principal aqui ficou como alguma questão processual. Questão processo administrativo fiscal, outras vezes é norma geral de direito. Ok. Posso ir ao voto? Pode. Ao relatório de voto. Então, nesse caso aqui, é uma exclusão do simples, tá? Só que tem uma questão processual que é justamente a intempestividade do recurso. Acho que não valeria nem a pena aqui ler o relatório. Sem dúvida. Então, no voto aí, o sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância por via postal em 11 de junho de 2007 e apresentou recurso voluntário em 1º de julho de 2008, mais de um ano depois. Você contou direitinho, Paulo? 11 de junho. Aí a imagem, né? Porque realmente, assim, a princípio eu pensei que poderia ter sido um erro de carimbo, alguém, né? Mas, de fato, assim, está assinado em 2007, os carimbos do Correio são de 2007, o outro recurso está com carimbo de 2008 e a data na peça está 2008. Então, acho que não há dúvida aí. Mas 11 de julho para 1º de julho não dá 30 dias? Como é que... 11 de julho de 2007 e 11 de julho de 2008.
Eu também estava vendo que tinha feriado, agora que eu fui ver que é um ano depois. Né? Um ano depois. É porque eu até eu fiquei olhando se não era 13 de junho, mas daí tanto faz que é 11 para 13. Eu fiquei com medo que fosse algum erro de carimbo, né, de ano. Ao invés de botar um ano, colocou 2008, mas a postagem da decisão é 2007 mesmo. Isso, a postagem é 2007, o recebimento é 2007, né, tá aí, assinado em 2007. E o recurso foi apresentado, o carimbo está aí do lado, 2008, e na própria peça, né, está escrito aí 1º de julho de 2008, então não há dúvida realmente de que foi um ano depois. O contribuinte simplesmente não fala nada sobre isso, né, apresentou o recurso. Acho que quando ele descobriu, que em algum momento depois que havia sido excluído, ele não fez recurso. Quer dizer, Paulo, não pode ter havido nenhum erro na chancela do recurso, né? Não, porque o próprio recurso está datado embaixo de 2008. O recurso está em 1º de julho de 2008. O que é estranho, né, Paulo, é que ficou um ano o processo parado, né, sem movimentação, e ele ainda conseguiu apresentar recurso. Né? Sim. Enfim, mas... Bem, eu acho que, mas não há o que fazer, né? Os dados são claros aí, né, gente? Por não conhecer do recurso por intempestividade. Ok. Só para confirmar os votos, Gustavo? Ricardo? Relator, presidente. Flávio? Relator. Andréa? Acompanho o relator, presidente. Cléucio? Também com o relator. Fabiana? Com o relator. Ok. Então, item 7, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso por intempestividade. Item 8. Editora Pensamento Cultrix Limitada. Também é o Paulo. De novo, Paulinho? Sério? Oi? De novo? Pois é, esse daí é verdade. Um recurso intempestivo, tá? Só que assim, esse daí tem alguns detalhes que merecem ser lidos, porque pode ser que nem todo colegiado me acompanha aí, tá? Então eu vou precisar ler aí o relatório. Não trata-se de recurso voluntário em relação à decisão da RJ, que julgou improcedente a manifestação de conformidade, trata de AMP, né, por meio do qual foram compensados os postos de saúde negativos de RPJ e contribuição social, referencial no calendário 2002. A autoridade administrativa proferiu o despacho decisório, no qual reconheceu parcialmente os direitos creditórios invocados. Em relação ao ano calendário de... Faltou um parênteses. Homologou as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido. Reconhecimento parcial dos direitos creditórios decorreu do fato de que, analisados os saldos negativos de RPJ relativos ao ano calendário 98 a 2002, saldo negativo referente ao ano calendário 97 a 2002, tá? Então, no despacho decisório foi feita uma análise de vários exercícios, porque os saldos negativos iam tendo reflexos nos anos posteriores. Constatou-se que o saldo negativo de CSLL relativo ao ano calendário 99 importou em apenas 65 mil, em lugar de 88, uma vez que foram observados pagamentos e compensações em montantes inferiores ao necessário para a composição do saldo declarado. O saldo negativo 2.000 importou em 35, em lugar de 69, também tinha compensações inferiores. Vou pular essa parte daí, só simplesmente os saldos não foram reconhecidos completamente, certo? Eu vou passar para o que interessa. A recorrente foi intimada do referido despacho decisório e apresentou manifestação de inconformidade, no qual, em relação ao saldo de CSLL do ano calendário 99, sustenta que a diferença constatada se refere à parcela da citada contribuição compensada com 1/3 da COFINS efetivamente paga. Em relação às diferenças apuradas em relação às receitas submetidas à tributação, sobre as quais teria ocorrido a retenção a título de RRF, justifica que decorrem do fato de possuir aplicações em CDB de longo prazo, de modo que há o descasamento entre as receitas reconhecidas, pro rata, e os valores constantes nos informes de rendimento fornecidos pelas instituições financeiras. Após o prazo recursal, a recorrente apresentou a petição de folhas
na qual, além das alegações apresentadas na manifestação de inconformidade, acrescenta detalhamentos acerca do descasamento no reconhecimento das receitas de aplicação financeira e retenções. Na primeira instância, em primeiro lugar, os julgadores ressalvaram que não tomariam conhecimento da impugnação, entre aspas, apresentadas pela recorrente, por não ter havido qualquer lançamento, bem como pelo fato de que, quando da sua apresentação, já havia transcorrido o prazo para apresentação de manifestação de conformidade. Salvaram, contudo, que apreciariam os elementos de prova apresentados juntamente com o referido documento para averiguarem se fariam provas pertinentes à matéria sob o litígio. E aí há a análise aí dos fatos que foram trazidos, mantendo, basicamente, a decisão da delegacia de origem. Então, não houve reconhecimento de nenhum valor adicional em relação ao crédito reconhecido originalmente. Após a ciência, foi apresentado recurso voluntário, no qual a recorrente sustenta, em primeiro lugar, a homologação tácita das compensações declaradas até dezembro de 2003, posto que a ciência do despacho decisório emitido pela autoridade administrativa se deu após o prazo de 5 anos, que trata do decreto 74, artigo 74, parágrafo 5º, da 9430. Subsidiariamente, a prescrição em relação aos débitos compensados nas referidas DECOMP, uma vez que haviam sido confessadas em DCTF há mais de 5 anos da primeira cobrança realizada, por meio da carta cobrança em 466/2009. Nulidade do acórdão recorrido por violação ao princípio da verdade material, já que teria se baseado em meras presunções, sem qualquer fundamentação, quer fática, quer legal, e que os rendimentos de aplicação financeiros auferidos nos anos anteriores não teriam sido oferecidos à tributação e totalmente dissociadas da análise dos documentos e da escrita contábil da recorrente. Em relação ao mérito, realização da compensação à CSLL com o texto da COFINS efetivamente paga, teria havido erro na transcrição dessas informações na DIPJ, ausência da exigência da legislação para que a compensação fosse informada em DCTF ou em DIPJ como condição essencial à sua homologação, porque isso foi o fundamento da decisão da DRJ, reconheceu e ofereceu a tributação às receitas oriundas de aplicações financeiras com base no regime de competência nos anos calendário 98 a 2002, contabilizando o IRF por ocasião do resgate. Teria apresentado documentos idôneos que comprovariam tais fatos. Houve a juntada de um processo administrativo, o processo foi distribuído para o conselheiro Aloysio Persínio, quando ele renunciou, houve a redistribuição para o sorteio a esse conselheiro. Tá? Aqui também há a questão da intempestividade, só que há um fato distinto aqui, que é o seguinte: o sujeito pacífico foi cientificado da decisão de primeira instância por meio do aviso de recebimento de folha 793. Enquanto não haja a data manuscrita pelo receptor do documento, há o carimbo da unidade de entrega dos Correios, aposto em 18 de março de 2010. Considerando que o referido carimbo somente é aplicado ao documento após a entrega ao destinatário, em benefício da recorrente, deve-se considerar a referida data como data de ciência. O recurso voluntário, porém, somente foi apresentado em 20 de abril de 2010, quando já estava expirado no dia anterior o prazo de 30 dias previsto no artigo 33, decreto 70235. Na peça recursal, a recorrente afirma ter sido cientificada em 20 de março de 2009, mas não apresenta qualquer elemento de prova nesse sentido. Assim, como bem apontado no despacho de folha 1299, o recurso é intempestivo e não merece ser conhecido. Suposto voto por não conhecer do recurso voluntário apresentado nos presentes autos devido à sua intempestividade. Tá? Então, aqui não há a data manuscrita na hora da recepção, mas há o carimbo da unidade de entrega atestando a data de 18 de março de 2010. Ô, Paulo, não vai consultar mais esse AR no correio, não, né? Não, já passou, né, o prazo. Como é que foram as datas, então? 18 de março, e ele alega quando? Que recebeu quando? 20? 20. Acho que o Cláudio quer falar, Matheus. Fala, Cláudio.
Eu acho que aqui é o caso de aplicar o artigo 23 do 7235, porque existe uma dúvida em relação à entrega do AR. A diferença aí é de 2 dias, né, em relação ao carimbo dos Correios e o recurso. E aí eu fico na dúvida, Paulo, até pela proximidade, né, das datas. Eu estou procurando aquele dispositivo do PAF que fala dos 15 dias. É o 23, ó. 23, é o 23. É o 23, mas qual o parágrafo que ele trata? É o parágrafo 2º, eu acho. Mas ele fala quando não há prova da entrega, gente. Prova da entrega tem no caso. Não, inciso 2. No caso do inciso 2 do caput, na data do recebimento ou se omitida 15 dias após a data da expedição da intimação. Eu estou achando, estou na linha do Cléus, que aqui se não tem a data, não é o carimbo do correio, ele não tem a data. Mas ele tem data. 15 dias da data da expedição. Não, mas a lei se refere ao AR, senão fica muito fácil. Quando eu for intimado, eu simplesmente não vou botar data no AR. Mas aí o carteiro informa, né? Sim, o carteiro informou, tá carimbado. Aí é carimbo do correio depois da entrega do AR, é isso que ele está falando, Paulo. Não, o carimbo está no AR. Não, mas peraí, é do AR dos Correios, que eles falam assim, entreguei isso aqui no dia 18. É esse o carimbo, estou com o AR aqui. Mas esse carimbo pode ser data retroativa, data, como o Paulo colocou, posterior. Existe uma dúvida, porque o contribuinte, quando ele assina, mas está lá a data do recebimento, está em branco, estou com a AR aberto aqui na minha tela. Então, essa data do recebimento não é a do campo do contribuinte. Eu sei que e aí é um problema realmente da administração, mas e às vezes tem piorado muitas vezes essa questão da intimação postal, de voltar com a R sem data. Eu sempre considerei que, para mim, a data aqui se referia àquela firmada pelo contribuinte, do campo próprio. Me permite aqui, inclusive o carimbo aí ele é colocado, porque nem sempre essa data colocada à mão é elegível. Então, aí aplica os 15 dias. O carimbo ali acho que é interno, é para mostrar que chegou de volta o AR dentro da... O carimbo é colocado na hora que o AR é devolvido pelo carteiro à unidade de entrega. Tá? Então, no momento que ele devolve lá, é carimbado. Por isso que eu disse, em benefício ao contribuinte, né, você vai considerar essa data daí. Essa prova seria, inclusive, até no máximo esse dia daí o contribuinte recebeu. Eu não posso pressupor que foi entregue numa data anterior e que o carteiro só levou a unidade de entrega num dia posterior. Mas, assim, eu não vejo como se afastar da conclusão de que, nesse momento aí, o AR já estava entregue. Tanto que Mas, Paulo, como é que a gente pode afirmar que essa data do dia 18 é exatamente esse carimbo do dia 18, é depois do AR supostamente ter sido entregue? Onde está esse procedimento? Porque o carimbo da unidade de entrega, ele só é posto no documento quando o carteiro devolve isso daí para a unidade de entrega dos Correios. Tanto que lá, unidade de entrega. Mas aí, Paulo, você está supondo que ele foi, né, entregue dia 18 por conta desse carimbo. Mas eu também posso supor aqui que o carteiro, a unidade lá do Correio, no dia 20, estava com carimbo, porque esse carimbo é manual. Ele vira a chave de 18, 19, ele bateu dia 18, mas ele estava batendo dia 20. Por isso que eu concordo com o Cleuso de invocar o 23, há uma dúvida. E aí, 15 dias... Aí caberia ao contribuinte ter trazido algum elemento de prova nesse sentido que ele disse que recebeu no dia 20, né? É a prova de apoio, né, Paulo? Eu estou tentando falar, eu estou me dando atenção. Eu vou ter que... desculpa lá, vamos lá, Fabiana. Desculpa, Fabiana. Levantar a mão. Eu concordo com o Cleuso, também a gente tem uma previsão legal específica para essa situação. Não tem a data, ela foi omitida, e se a lei diz se foi omitida 15 dias da data da expedição da intimação, a gente não pode fugir da aplicação desse dispositivo. Eu não vejo como a gente se afastar, porque existe de fato uma omissão ali. E se não tem a data, então a gente considera que não foi feita a intimação, é o que está lá no parágrafo 2º. Tem uma previsão específica para essa circunstância. Está omitida a data? Está omitida. Qual é a folha do processo que está o AR, Paulo?
793. Fabiano, eu só entendo assim, eu entendo que há a data do recebimento, né? A data do recebimento está testada não pelo contribuinte, mas está testada pelos Correios. Né? Mas aqui a gente tem uma previsão que se considera feita a intimação na data da ciência do intimado. Quem tem que botar essa data é quem foi intimado, não o Correio. A omissão é em relação à ciência da pessoa que foi intimada. Por isso que eu acho que a gente tem uma previsão legal muito específica para essa situação, a gente não pode fugir da aplicação dela. Ainda que eu entenda a tua boa intenção ali de dizer que em benefício do recorrente, a gente não sabe se isso virá ou não em benefício. Aqui a gente tem uma certeza, a lei está dizendo, tem a data da ciência do intimado, que é ali o inciso primeiro. Não, mas ele fala data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação. Mas se ele tivesse feito uma declaração ali, é um carimbo. É um carimbo de controle interno, uso exclusivo. É o meio normal. Não tem como saber se foi pessoal, quem recebeu aquele R, se foi a pessoa intimada. Por isso que eu estou dizendo, tá omissa. Quem deveria receber? Botou? Não botou. Então a gente tem uma omissão. Para mim o campo é data de recebimento é que determina aí. Eu concordo com o Cláudio e Fabiana. Não consigo ultrapassar isso aí, não. Até por essa circunstância que o Flávio levanta propriedade. Esse carimbo, ele vai fazendo o acerto, de repente ficou um carimbo data errada, errônea, mas independentemente disso, eu acho que aí é uma questão literal mesmo. Existe dúvida, né? Não tem se o contribuinte tivesse preenchido. E aqui a gente não está falando que o Gustavo falou, que é ilegível, está em branco aí. Então, para mim, no mínimo, a dúvida para se invocar lá o dispositivo do decreto, como bem disse o Cleus. Paulo, você já sabia dessa divergência, que você começou seu voto falando que poderia haver essa divergência. Isso, eu sabia que poderia ser claro. E você trouxe mérito aí, Paulo? Trouxe. Bom, então vamos colher aí a questão do... Teve gente que não se manifestou, só o Ricardo e o André que não falaram. E qual é a data da intimação? A gente tem... Como é que eles pensam? Mas vamos... 15 dias, aí a gente vê se vai ser tempestivo ou não, porque daqui a pouco a gente está discutindo... Não, 15 dias daí dá, né? 15 dias aí é tempestivo. No próprio dia 20, que é o que o contribuinte alega que recebeu, já é tempestivo. A intempestividade é por um dia só. A postagem, Fabiana, é dia 16 de março. Tá aqui, então, tem o carimbo da postagem. Então a gente tem que contar 15 dias a partir dessa data. É o que a lei está mandando, não é nenhuma faculdade, é um caso, me parece muito claro de aplicação. Gustavo, quer falar? Já aproveita e vota. Não, na verdade não queria falar, não. Deixei minha mão em pé aqui, mas eu já tinha discutido. É para votar, então? Eu acho que a lei, o decreto realmente é muito claro. Ele fala da ciência do contribuinte ou da declaração daquele que faz a intimação. O carimbo é a declaração do Correio, ainda que o agente do Correio não tenha fé pública. Para mim, eu acompanho o relator aqui, presidente. Ricardo? Olha, eu acho que o Gustavo acabou de falar não se aplica à hipótese de ciência por edital. Ele está falando do inciso 1, parágrafo 2º, que é para a hipótese de ciência pessoal. Ciência por edital por via postal é a do inciso 2. No caso do inciso 2, na data do recebimento ou se omitida 15 dias após a data da expedição da intimação. Então, a gente tem que se ater à data do recebimento. Esse AR tem a assinatura do recebedor, não tem ali, no campo data de recebimento, tem ali uma rúbrica, eu não sei se é do próprio recebedor, e tem, como o Paulinho bem aventou ali, a questão do 18 de março, né? 18 de março, o carimbo. Eu acho assim, para mim, se o recebedor ele assinou, não colocou a data, vale a data do carimbo. Até porque, como ele falou, o carimbo tem um carimbo inicial ali que vocês devem ver, que está de cabeça para baixo, de 16 de março, depois tem um segundo carimbo que é o de 18 de março. O Paulinho está considerando, inclusive, o segundo. Bom, a meu ver,
É muito fácil chegar uma correspondência na minha residência e eu simplesmente não assinar, aqui no caso ele até assinou, mas não colocar a data. E aí você considera um prazo mais favorável. Eu estou com o Paulo, considero intempestivo. Flávio? Ô, presidente, eu não concordo, eu abro a divergência, eu abro a divergência, há uma dúvida, e para mim, nessa dúvida, deve se aplicar o dispositivo do parágrafo 2º, né, do artigo 23 do CP 235, para considerar a intimação 15 dias após a data da expedição da intimação, que foi dia 16 de março, e por conta disso, eu abro a divergência para considerar tempestivo o recurso. Ok. Andréa? Presidente, eu acompanho o relator, eu entendo que o carimbo dos Correios supre o fato do contribuinte ter assinado, ter deixado de colocar a data, e eu acompanho o relator, eu acho que é isso. Ok. Cléucio, já tinha se manifestado, só confirmando. Já havia me manifestado, eu acho que o caso é de aplicação do parágrafo 2º do artigo 23, no inciso 2º, exatamente porque não existe nenhuma comprovação de que houve o recebimento da correspondência pelo contribuinte, é hipótese de dúvida, e nesse caso a dúvida milita em favor dele, contribuinte. Razão pela qual, presidente, eu não acompanho o relator. Pedindo vênia, obviamente, pela análise que o relator fez. Ok. Fabiana, também confirmando. Eu acompanho a divergência também, pelas razões que eu expus. Acho que é um caso de omissão na data, e a gente não pode pressupor que aquela data do correio foi a data do recebimento. Eu também acompanho a divergência. Acho que aí é uma questão literal da lei, é data do recebimento. O próprio documento do correio tem um campo, data de recebimento. Para mim, ele está se referindo àquilo. Se há falhas, ou se pode haver algum tipo de atitude do contribuinte no sentido de omitir propositalmente e tal, cabe ao carteiro, ele é o agente postal, aí sim, talvez, ser orientado a exigir e ali consignar, talvez no ato, a própria, de punho próprio, fazendo a referência, não houve a recusa, mas aí cabe à Receita, dentro dos contratos de execução com os Correios, exigir. Eu sei que tem muita falha, mas aí nós não podemos ficar com o lado mais prejudicado, que é o não conhecimento das razões de recurso. Acho que aí deve falar mais alto o direito de defesa. Então, eu acompanho a divergência também. Então, por maioria de votos, o colegiado vota por conhecer do recurso. Acho que é por votos de qualidade, presidente. Não. Eu acho que deu empate, não foi? Não pode ser por qualidade. Ou o Gustavo votou... Acompanhou. É qualidade. É verdade. Por qualidade, então, conhecer do recurso. Desculpa, valeu, André. Qualidade ou prevalece o AMP? Não, nesse parte de conhecimento não entra ele não está decidindo mérito, não está decidindo em favor do contribuinte a matéria. Então, a portaria do ministro é clara nesse sentido aí, que não se aplica nessa parte do conhecimento. Então, é por qualidade mesmo. Paulo, então, você tem outro voto aí Tem, então, eu coloquei já na pasta lá o voto com prosseguimento da análise, tá? Ok. Gostei do nome do arquivo, Paulo, Pensamento com Mérito. Então, vamos lá, vamos ao voto. A sequência, né, da análise. Isso. Então, vencido quanto à referida questão, né, da tempestividade, faço análise dos demais pontos relacionados à admissibilidade do recurso. Vai ser assinado pelo sócio diretor, a matéria, e aqui, novamente, existem matérias que constam do recurso voluntário que não estavam na manifestação de inconformidade, que é a alegação de homologação tácita das compensações, a alegação de prescrição dos débitos e a questão da nulidade da decisão recorrida, tá? E aí, como todas são matérias de ordem pública, então, eu estou tomando conhecimento. Ok?
Aqui, Flávio, eu ainda lembrei de você, daquele seu artigo naquele livro, que você entende que mesmo intempestivo, se as matérias forem de ordem públicas, devem ser conhecidas, né? Aqui seria talvez o caso de até, se não fosse conhecido, de você botar nesse sentido lá aí. A homologação tácita, tá? Preliminarmente, a recorrente argui a homologação tácita das compensações declaradas até dezembro de 2003, posto que a ciência do despacho decisório emitido pela autoridade administrativa se deu após o prazo de 5 anos de suas apresentações. Quando a instituição da declaração de compensação, por meio da MP 66/2002, posteriormente convertida na Lei 10.637, não se estipulou prazo para a homologação tácita das compensações. Apenas com a edição da medida provisória 135, de outubro de 2003, houve a inserção do parágrafo 5º no artigo 74 da 9.430, com a referida previsão de homologação tácita no prazo de 5 anos após a apresentação da DECOMP. Referido prazo se aplica às DECOMPs apresentadas antes da publicação da medida provisória 135 e até mesmo aos pedidos de compensação convertidos em DECOMP, conforme expresso no artigo 70 da Instituição Normativa 460 de 2004. Caso dos autos, a DECOMP original com a discriminação do crédito foi apresentada em 14 de março de 2003. Na sequência, a DECOMP que trata o processo administrativo apenso, final 13, foi apresentada em 25 de abril de 2003. Posteriormente, foram apresentadas outras 11 DECOMPs eletrônicas, sendo que, mesmo consideradas as DECOMPs retificadoras, todas foram apresentadas até 19 de dezembro de 2003, conforme a seguir discriminado. Com o aviso de recebimento de folha 645, a ciência pela recorrente do despacho decisório de não homologação se deu em 20 de março de 2009. Deste modo, cabe dar razão à recorrente e reconhecer a homologação tácita das compensações realizadas por meio das referidas declarações de compensação. Todo exposto pode por dar provimento parcial ao recurso voluntário, com reconhecimento da homologação tácita das compensações declaradas nas declarações de compensação tratadas no presente processo. O que parcial? Agora você me pegou. Deixa eu me lembrar aqui. É porque aí você não analisa mais nada, então é por isso. É por conta da tempestividade, talvez? Deixa eu tentar me lembrar aqui pelo recurso, gente. A tempestividade fica na parte do conhecimento, né? Sim, esses processos antigos. Afeta a questão. Não, se você não examinou mais nada, você colocou parcial aí sem querer, cara. Você deu provimento integral. Também acho que foi. Vou colocar lá no recurso para ver o que é que ele fala Inclusive o parcial está em minúsculo aqui, Paulo. Pode ser. Foi? Então foi aqui. É isso, tá. Para provimento. Cleus caiu, presidente. Alguém bicuda ele aí. Deixa eu embicudar ele. É da provimento mesmo. Esperar ele voltar. Presidente, só para a gente não esquecer, tem que designar um redator aqui para a tempestividade. Está sem microfone, Matoso. Tá certo. Sim, Flávio, vamos fazê-lo. Enquanto o Cleócio faz se loga novamente, acho que não há prejuízo da gente colher os votos, né? A questão da homologação tácita parece estar bem clara aí na questão de mérito. Gustavo. Com o relator. Ricardo. Com o relator. Flávio. Com o relator, presidente. André. Com o relator, presidente. Aí paramos. Bom, vamos discutir na questão do voto vencedor, da questão do conhecimento. Como você está chegando agora e foi bastante decisiva nessa, uma das primeiras a levantar a divergência, Fabiana, quer fazer esse voto vencedor? Posso fazer, nunca fiz, mas né, em algum momento isso vai ter que acontecer. Já vai, até porque você está com a possibilidade aí de
não tem nenhum acordo a formalizar, faria, então, vou designar você. Deixa eu só anotar direitinho qual é o número da pauta. Normalmente a gente segue uma ordem, o Paulo sempre é o primeiro a sobrar para ele, quando ele está na parte vencedora, depois é o Gustavo, mas a gente tenta fazer uma distribuição. Nesse caso aí, como está chegando, achei que era interessante você. Sem dúvida, não. Depois que eu fui convocada para julgar, no dia que eu cheguei no CART por treinamento, pouca coisa me assusta. Ainda bem que eu fiquei vencido, viu? Não por isso. Realmente o contribuinte ganhou por um erro crasso da administração pública que fez a glosa num despacho proferido 9 anos depois. Não, 6 anos. 2003 para 2009, 6 anos. 6 anos depois. Né? E a DRJ não reconheceu a homologação tácita a dizer que não aplica, né, a legislação? Ele só veio alegar agora, né? Ah, entendi. É porque tinha uma discussão também em relação a isso. Será que não seria o caso de notar a ausência temporária do Cleucio? Ele me avisou aqui que a internet dele desconectou. Vamos concluir essa parte com uma ausência temporária do Cleucio na parte... O problema é que ele já votou no conhecimento, né? Eita. Deixa eu dar uma perguntada aqui se ele vai demorar. Será que ele não consegue se conectar pelo celular? E aí o pior é que esse processo, ele tem reflexo no outro processo que está na pauta. Então eu tive que fazer no outro processo 2 votos. A minha internet caiu, eu só consegui voltar agora. Tranquilo, nós estávamos aguardando, estava te mandando mensagem aqui. Tá bom. Paramos exatamente na hora de colher seu voto. Nós estamos então colhendo o voto do mérito agora, né? O Paulo votou pela homologação tácita, em face do transcurso de mais de 5 anos da data da homologação. Como é que o senhor vota? Bom, o Paulo vota aqui por dar provimento, né? Parcial recurso. Na verdade é provimento, porque esse parcial é equivocado. É equivocado? Isso. Houve divergência? Não, até agora todos acompanhando o relator. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheira Fabiana? Acompanho o relator. Também acompanho, então fica por voto de qualidade conhecer do recurso e no mérito por unanimidade de votos sem dar provimento. Designada a conselheira Fabiana Kelbert como relatora do voto vencido, do voto na parte que o relator restou vencido. Tem outro, mas ele não está na sequência não, né? Mais para frente. Não, ele é o último processo na pauta, na quinta-feira. Você quer fazer ele antecipado? Não, acho que não há necessidade. Não. Até porque não vai ser longo. Bem, então vamos para o próximo item. O próximo item, na verdade, foi retirado de pauta, era o item 9, Banco Itaú Crédito, por pedido da Procuradoria da Fazenda. Então vamos para o item 10, conselheira Andréia, Zap Alimentos. Podemos começar? Só uma questão aqui para o nosso apoio, Alberto. Nós vamos começar um julgamento agora, são 11h45. Pode ser que ele se estenda depois das 12 horas. Você continuaria aí fazendo a gravação, pelo menos até o fim desse julgamento, ou quer interromper? Presidente, a gente suspeita. A gente continua. Então vamos iniciar, se passar um pouquinho, aí você continua a gravação, tá? Por favor. Vamos lá, André.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão da DRJ que manteve integralmente a autuação fiscal. A infração decorreu de diferença apurada entre os valores escriturados, informados na DIPJ 2003, e o declarado pago, verificações obrigatórias. Eu transcrevo a ementa da decisão e o contribuinte ele alega um equívoco no preenchimento da DIPJ e apresenta comprovantes. É o relatório. Eu conheço do recurso. No mérito. O lançamento tem origem em revisão interna, tendo sido constatado que o contribuinte optante pelo lucro real trimestral, no ano calendário 2002, deixou de declarar na DCTF valores referentes ao IRPJ a pagar demonstrado na DIPJ. Além disso, não foram confirmados pagamentos referentes aos valores apurados. Em sua defesa, a interessada apresentou diversos informes mensais de rendimentos e retenções de receitas financeiras, fornecidos pela fonte pagadora Bank of Boston, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2002. Com base nos documentos apresentados na impugnação, a DRJ Rio de Janeiro 1 manteve integralmente a autuação e fundamentou, conforme abaixo. No recurso voluntário, a contribuinte enfatiza que teria cometido um equívoco ao deixar de informar retenções na fonte decorrentes de receitas financeiras em sua DIPJ. Esclarece que as retenções na fonte contidas nos documentos apresentados compensariam o IRPJ a pagar declarado na DIPJ, de modo que não restaria imposto devido. A principal questão a ser enfrentada nesse julgamento diz respeito ao oferecimento à tributação da receita financeira correspondente às retenções na fonte do imposto de renda. A matéria é recorrente e depende de circunstâncias específicas para seu deslinde. Relaciona-se ao descompasso entre o regime de competência para apuração das receitas financeiras decorrentes de determinadas aplicações, quando envolve mais de um período, ano calendário ou trimestre, e o regime de caixa, associado ao momento em que as retenções na fonte efetivamente ocorreram. Tal característica pode levar à divergência de apuração entre os valores das retenções na fonte passíveis de deduzir o imposto de renda a pagar daquele período e as receitas financeiras declaradas na DIPJ, relativa ao período das retenções, valor oferecido à tributação. Pelos documentos apresentados, o fundo de investimento que teria gerado as receitas financeiras declaradas na DIPJ foi o FAC Boston Capital DI, administrado pelo Bank of Boston. Nos fundos DI, o IRPJ incide sobre os regimentos, conforme o prazo da aplicação, e o investidor paga o tributo no resgate dos recursos. Fazendo um parênteses, a tributação semestral do fundo de investimento com classificação tributária de longo prazo e curto prazo, conhecida como Comicotas, foi instituída pela Lei 10.892 de 2004, com vigência a partir de outubro de 2004, ou seja, é posterior ao período em análise, que trata do ano calendário de 2002. No ano calendário 2002, a legislação de regência era a MP número 1200, você tem que corrigir aqui, que previa no artigo 6º, inciso 3º, que nas aplicações em fundo de investimento, a incidência da retenção na fonte poderia ocorrer no resgate, caso não houvesse prazo de carência. Eu ressalto aqui o disposto no inciso 3º. Para verificar a compatibilidade entre as retenções informadas como antecipação do tributo devido e o oferecimento das receitas correspondentes à tributação, será feita uma comparação entre as informações prestadas pelo contribuinte na DIPJ original, fichas 6A e 12A, e aquelas contidas nos comprovantes apresentados, informes mensais de rendimentos e retenções de receitas financeiras. Receitas financeiras. A quantia trimestral declarada na ficha 6A da IPJ, linha 24, outras receitas financeiras, coincide com a soma dos valores mensais constantes dos informes de rendimentos apresentados pela contribuinte. Retenções na fonte. Trata-se de uma aplicação de longo prazo, tendo em vista que em todos os comprovantes apresentados, as retenções na fonte referem-se a fundos de investimento aplicados no ano de 98, conforme exemplo a seguir. Eu marco aqui o ano. Diante dessas informações, é razoável concluir:
As aplicações financeiras foram operacionalizadas em 98, regime de competência, e o resgate ocorreu em 2002, regime de caixa. A incidência do IRPJ se deu integralmente no momento do resgate, conforme previsto na legislação de regência, para aplicações em fundos de investimento sem prazo de carência. O valor da retenção na fonte mensal, contido nos comprovantes apresentados, é passível de ser utilizado para deduzir o imposto de renda apurado em cada trimestre, desde que contabilizados nos respectivos trimestres. Dessa forma, entendo que fica comprovado que a contribuinte cometeu o alegado equívoco ao deixar de informar na DIPJ as retenções na fonte efetuadas pela fonte pagadora Bank of Boston. O quadro abaixo consolida as informações relativas ao IRPJ apurado em cada trimestre do ano calendário 2002, considerando as retenções na fonte comprovadas por meio da documentação apresentada. Eu faço aqui uma ressalva que o documento referente a setembro de 2002, ele está ilegível quanto ao nome do cliente e o valor do rendimento. Então, eu não considero, no caso aqui, no terceiro trimestre, né? Então, assim, só olhando o quadro, dá para ver que no primeiro... eu vou continuar ali aqui que está claro. Pela análise do quadro, verifica-se que as retenções na fonte comprovadas pela interessada foram suficientes para deduzir integralmente o IRPJ a pagar, referentes ao primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2002. Em relação ao quarto trimestre de 2002, descontados os valores comprovados, restou o saldo a pagar de IRPJ, no valor de R$ 10.355,33. Portanto, em relação ao quarto trimestre de 2002, o lançamento deve ser alterado para R$ 10.355,32, devendo ser exonerado o crédito tributário relativo aos demais trimestres de 2002, conforme demonstrado a seguir. Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário. É como voto. Ok, então a relatora entendeu que está comprovada aí a fonte. A fonte e a tributação dos rendimentos, você considerou comprovado também, né? Sim, considerei comprovado. E aí temos os pedidos aí de falas, Paulo, depois Gustavo. André, eu fiquei em dúvida aqui. Que normalmente o que acontece nesses casos de aplicação é o descasamento entre o reconhecimento das receitas e a ocorrência das retenções. O contribuinte vai reconhecendo as receitas com base no regime de competência, embora a incidência do IR na fonte só ocorra no final, lá no resgate, né? E aí o que acontece? Quando ele utiliza esse valor retido lá no último período, a Receita normalmente questiona a submissão das receitas à tributação. E aí ele vai comprovar que submeteu essas receitas à tributação ao longo da aplicação financeira. Mas aqui, não sei se eu entendi errado, você está admitindo que ele utilize os valores da retenção também pelo regime de competência? É isso? Não, acho que talvez não tenha ficado claro. Eu estou entendendo que foi em 98 que ele declarou as receitas, apesar de não ter uma DIPJ. Eu fiquei até em dúvida se eu fazia uma resolução, para te falar a verdade. Eu estou entendendo que ele ofereceu as receitas à tributação em 98. Esse regime, ele não é o come cotas, isso também tornou a minha análise no início mais difícil. Ele fala que a retenção na fonte, ela é integral no momento do... entendi a dúvida que você está tendo agora. Ela é integral no momento do saque. Sim, eu estou entendendo isso mesmo que você falou. Eu estou entendendo que ele declarou na DIPJ o regime de competência, assim, pelo documento que ele me apresentou e pelo valor que está na DIPJ, eu estou entendendo as duas coisas mesmo. Que ele ofereceu a receita à tributação no ano, 2003? Eu nunca lembro. Nesse ano que a gente está analisando. 2002. 2002, em 2002, e que a retenção, que ele teria comprovado o oferecimento da tributação, porque estaria ali na DIPJ, e que a retenção na fonte, ela seria integralmente, ela teria sido feita integralmente também no mesmo ano. Sim, foi isso que eu fiz, Paulo.
Não, nesse caso aí não é esse caso da competência, então, quer dizer, tanto a receita quanto a fonte, segundo o que a André está falando, porque não teria como cotas, foram feitos no mesmo momento, 2002. Perfeito, é isso. Uhum. Ô Paulo, seu microfone está desligado. Essa questão dos trimestres aí que você está falando, a tributação só ocorreu no final, lá no último trimestre, mas você está admitindo a utilização dessas retenções nos trimestres anteriores, é isso? Não estou não. Eu estou pegando cada trimestre isoladamente, porque ele é optante pelo lucro real trimestral. Eu estou entendendo que a receita foi oferecida a tributação no trimestre, que está lá na DIPJ, e que a retenção na fonte ocorreu no trimestre. É que você só pôs um exemplo aqui de comprovante, né? Mas tem todos. É tem só por um mês. exemplo. Aquele outubro ali é só um exemplo, Paulo. Tem por mês. Eu só não reconheci, eu só não usei no terceiro trimestre o de setembro. Porque eu não sei se ele passou o marca-texto, mas não dá para ver se está certinho. A questão que eu fiquei em dúvida eu estava pensando muito em come-cotas. Aí depois que eu vi que a retenção na fonte, eu percebi que a legislação previa que a retenção na fonte era totalmente no momento do resgate, aí me pareceu que os comprovantes, assim, que o que ele trouxe comprova o direito dele. Só no quarto trimestre que não, porque o valor do imposto apurado é maior do que as retenções na fonte. Gustavo queria falar, né, Gustavo? Só entender uma coisa, porque a priori a questão da tributação, da tributação das receitas não foi aventado, né? Essa é uma discussão que eu acho impertinente. Uhum. Como nós não estamos falando objetivamente de uma compensação nos moldes da 9430, nós estamos falando de um auto de infração lavrado por não reconhecer o direito creditório que o contribuinte utilizou para fazer a compensação via DCTF. Nós temos que nos ater aos fundamentos, ao motivo de fato invocado, tanto no... Mas isso aí é infração literal da lei. A lei que fala aqui que autoriza a compensação é a mesma que exige isso aí. Mas, presidente, é aquela questão. Eu me defendo contra aquilo contra o qual eu sou acusado. Eu fui acusado de não comprovar a retenção. Não, foi acusado de não pagar o imposto. Por conta casamento entre declaração e coisa. Aí você está trazendo uma parte de argumento que é o IR-fonte. Aí daí deriva a outra condição. Eu acho. Mas a DRJ vira e fala, presidente, que ele não comprovou fonte. Ele não fala, não toca no assunto receita. E aí nós vamos vir aqui, nessa instância, e falar que ele tem que comprovar o oferecimento da receita. Nós estamos inovando os fundamentos do acordo anterior. E aqui nós não estamos falando de processo de compensação, nós estamos falando de auto-infração. Você está falando em relação à DRJ. Não, porque a exigência original era mera... Era o descasamento. Descasamento, ok, sim. E aí, quando ele traz o fonte... eu teria que admitir a possibilidade da gente levantar essa discussão se ele tivesse trazido essa questão apenas agora no recurso. Aí beleza. Aí de qualquer maneira, isso é irrelevante, porque ela está considerando... Agora, o quarto trimestre, eu só não entendi, não foi reconhecida por falta de prova mesmo, né? Não tem. Não, porque a prova que ele trouxe, a retenção é inferior ao valor do imposto. Ok. Não, mas teve um período que é ilegível o documento ali, né? Não, mas o período elegível é do terceiro trimestre. Trimestre. Porque se impactasse o quarto trimestre, aí eu votaria por cobertura de diligência para apurar essa diferença. Não empatou, não. O valor, a soma dos valores é 10 mil, a diferença é 10 mil reais, cerca de 10 mil reais. Beleza. Paulo está olhando os documentos? Não, eu estava olhando aqui, mas a minha dúvida era só essa, realmente, se ela estava permitindo a compensação em trimestres anteriores do que já só foi retido no quarto trimestre, mas ela já esclareceu que não, né? E nem que é lucro real trimestral? Nem não, então mas o que acontece? Ele pode ter reconhecido essas receitas nos 4 trimestres, mas ele só vai poder usar a
retenção quando ela efetivamente ocorrer. Perfeito. Então, se ela não ocorreu no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre, ele não poderia usar nada de retenção lá. Não, ela ocorreu nesse trimestre. Esse foi justamente o meu questionamento a você. Se essas retenções que você está reconhecendo nos trimestres, nos 3 primeiros trimestres, efetivamente ocorreram nesses trimestres. Eu estou considerando a informação do comprovante apresentado. Você está confirmando que tanto o rendimento quanto fonte foram Naqueles trimestres. nos trimestres respectivos. De acordo com os comprovantes apresentados. Sim, sempre de acordo com eles. Ok, Paulo? Pode votar? Sim, com a relatora. Gustavo? Com a relatora. Ricardo? Presidente, eu não concordo com essa análise que foi feita, não, porque no máximo eu concordaria com uma conversão em diligência. Eu tenho, em primeiro lugar, nós não temos aqui a certeza de que esses valores foram efetivamente oferecidos à tributação, esses rendimentos. Segundo, o que o contribuinte apresentou não são informes de rendimentos, são extratos, né, de aplicações financeiras que não dão a clareza com relação à retenção. Terceiro, não tem verificação com relação aos DIRFs. Esses valores foram declarados pelas fontes pagadoras, que é o Banco de Boston, né, e o outro lá, que eu acho que também... É só bem que eu gosto, só isso. Então, assim, pode ter realmente uma verossimilhança de que houve retenção. O contribuinte não declarou isso em DIPJ, essas retenções. Ele declarou que houve rendimento de operação financeira. Agora, o rendimento de operação financeira só nos valores declarados não necessariamente se refere a esses valores que estão aqui, que foram apresentados. Então, para mim, é muita, assim, para dar cancelar o auto de infração em parcela bastante substancial, com base nesses documentos meramente, eu não concordo, eu divirjo a diligência. Você negaria provimento ou você baixaria em diligência diante desses elementos? Vamos lá, do jeito que está aqui, é até difícil ter verossimilhança, mas eu nego provimento. Ok. Houve uma proposta, mas não houve proposta de diligência, né? Como você estava, eu não sabia dessa, não tinha se manifestado anteriormente, então não foi aventada de fato. Flávio? Presidente, eu acompanho a relatora. Cláudio? Eu também vou acompanhar a relatora. Fabiana? Acompanha a relatora. Eu também vou acompanhar. Acho que o relator examinou aí, tirou compatíveis os valores e pese assim, tem essa questão do comprovante de rendimentos, tem um modelo formal, mas se ele tiver informações suficientes que possam comprovar o resgate e a fonte, processo de 2002 sendo julgado em 2020, tem que levar em consideração também esse tempo que decorreu, até para baixar uma possível apuração extra e de diligência não seria profícuo. Dificilmente conseguiríamos obter novos elementos. Então vai ficar por maioria de votos, dar provimento ao recurso, dar provimento parcial ao recurso, vencido o conselheiro Ricardo, negar o provimento. São 12h05, vamos fazer a interrupção, né, para o almoço. Temos um item na pauta, mas eu dei uma olhadinha ali na minuta do Clécio, é um voto bastante longo. Então, acho que a gente podia interromper. Não sei como está a disponibilidade dos senhores. Se quiserem, podemos voltar 13h30. Se os senhores concordarem. Como é que estão para vocês aí? Pode ser 1h30. 1h30? Pode ser? Eu pedi o apoio para encerrar a gravação.